O novo jogo das Tartarugas Ninjas existe. Parece ser uma sequência direta do Tartaruga Ninja do Super Nintendo Mega Drive, com estilo de arte e referências à era clássica. O primeiro, sabe, aquela animação dos anos 80, que não só mexe com nostalgia, mas consegue ser um jogo, cara, tão bonito e tão legal de jogar, que parece ser um dos melhores briga de rua desse ano. Os jogos que vieram antes, tipo Turtles in Time, que é o famoso do Super Nintendo, até mesmo aqueles do Nintendinho, são basicamente a inspiração para esse jogo aqui. Como se fosse quase uma nova versão, uma nova geração de Tartaruga Ninja, só que sem as limitações técnicas que existiam nos consoles na época, fazendo muita referência pra quem acompanhou o desenho. Maluco, isso aqui desenterrou tanta lembrança que eu não sabia que eu tinha. A história aqui é a seguinte: as tartarugas começam vendo a televisão e descobrem que o clã do pé tá começando um ataque, invadindo uma emissora de TV, anunciando seu novo ataque, que era pra poder sequestrar e roubar a Estátua da Liberdade, e usá-la como arma. E aí as 4 tartarugas juntos de April e Mestre Splinter entram em ação. E aí começa a jornada, passando aqui por várias fases que vão lembrar bastante gráfico de Super Nintendo, com a possibilidade de jogar em frenesi com 6 pessoas online, se quiser, com direito a botão de especial, que é macete demais, cara. E passando por fases em outras dimensões que lembram bastante Turtles in Time, com tartarugas perversas da dimensão X aparecendo, com pequena referência a Darth Vader. Sou seu pai. Pra no final lutar contra a Estátua da Liberdade robótica e o Destruidor, que está aqui na sua super forma usando o poder do Uzi. É, meu amigo, esse aqui é o melhor jogo de briga de rua que eu vi nesse ano. Esse aqui é o novo jogo das Tartarugas Ninja. Cara, eu vou te falar, esse jogo aqui é muito bom. Ele é impressionante. Tipo, eu sei que esse aqui é o visual antigo. Eu cresci um pouco com esse desenho aqui, mas aliás, cara, tem muitos redesigns que fizeram com os Tartarugas Ninja. Só que a ideia da Dutch Emo de pegar o visual clássico, fazer um jogo que é tipo uma sequência do jogo das Tartarugas Ninja, Turtles in Time, pra ser tipo um novo jogo pra nova geração, é perfeito. Eu joguei isso aqui em live, fui muito feliz, e ele tem o melhor co-op, eu acho que é o melhor jogo de briga de rua que eu joguei em anos. E é sobre ele que eu vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist de história dos jogos, já trouxe vários aqui no canal, se não conhece o link tá na descrição. Então já manda um salve, ativa o sino e compartilha esse vídeo no Facebook e WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de Tartarugas Ninja, a vingança do Destruidor. Olha, é bom explicar que esse jogo aqui é estilo arcade, tá? Naquele mesmo estilo que você vai andando pra direita, matando um monte de inimigo, que no caso aqui vão ser ninjas do clã do pé, e você vai seguindo literalmente indo pra direita o tempo todo. Às vezes tem alguns personagens secretos que você pode encontrar e resgatar aqui no meio das fases, que servem pra fazer tipo uma quest no meio do jogo, daqui a pouco eu falo disso, mas o jogo ele é bem simples, é o famoso correr e bater. Só tem um botão pra poder bater, um outro pra especial, um pra esquiva e outro pra pular. E o L e o R servem apenas pra você tipo meditar, que no caso é tipo uma provocação e carrega uma barra do especial, e o outro botão é pra você dar um pouco da sua vida pra um outro personagem, mas isso aí é só quando estiver jogando em multiplayer, né? Falta amigos aqui na Friend Zone. Cara, que dá pra jogar até 6 pessoas ao mesmo tempo nesse jogo, que eu acho impressionante. E é claro que os personagens aqui são, na verdade, as 4 tartarugas principais, além do Mestre Splinter com a repórter April. Cara, eu joguei isso aqui em live no canal RK Play Joga e também na Twitch, e vou te falar que aqui é um frenesi danado. Sério, tipo, não parava de chover ninja na tela, e até onde eu percebi, tipo, quando você tá jogando em multiplayer, mais personagens aparecem pra enfrentar no meio do jogo. E se você jogar com as pessoas certas, que nem eu, o especial vai encher e vai macetar direto aqui no jogo. Aqui, cara, no jogo você pode subir de nível, que o nível máximo, no caso, seria 10. Que não muda muita coisa, só aumenta a barra de vida, barra de especial, e libera um golpe especial a mais, além de um modo berserk. Sem brincadeira, cara, dá pra encher o especial aqui direto, mas quando você ficar vencendo, subindo de nível, fica muito mais fácil no jogo inteiro. Cara, aqui você consegue literalmente subir pra uns 200 pontos fácil, logo na primeira parte do jogo. Só que assim, quanto mais inimigos você vencer, maior o nível que você vai subir. E o level máximo é quando derrota 2000 inimigos. Eu não duvido que você já saiba quem são os personagens, já que são as 4 tartarugas. Só que aqui, cara, ao contrário dos jogos antigos, que eram basicamente uma reskin, cada um tem tipo um atributo bem mais diferente pra dar uma mudança na gameplay com cada personagem. Sem brincadeira, os status aqui são velocidade, alcance e força. E vou te falar, cada um faz muita diferença, mas pra se dar bem mesmo, é bom escolher aquele que tem maior alcance e velocidade. A força pode até ser menos, mas tipo, se for muito rápido, você consegue dar mais hits em pouco tempo, que vai equilibrar com a falta de força. E quando você sobe de nível, meio que a força aumenta. Aqui o jogo é rápido, tem 16 fases diferentes, que é bem da hora, e tem muito easter egg escondido por aqui, tipo uma sala cheia de arcade, que claramente faz referência a outros jogos, um Pac-Man escondido na tela de loading da primeira fase, além disso um sapo que faz referência aos Battletoads, que por sinal já é uma baita crítica e uma baita zoeira. Isso porque os Battletoads foram criados como uma paródia das Tartarugas Ninja, e agora as Tartarugas Ninja tá fazendo uma paródia dos próprios Battletoads. E é claro, né, que o jogo ele tem muito
muitos momentos diferentes e ainda por cima fases, cara, com pranchas motorizadas, que é muito da hora e é uma coisa que muita gente gostava do Turtles in Time e também do Tartaruga Ninja do Mega Drive. Os vilões são aqueles personagens do clã do pé, mas fazendo referência ao desenho original dos anos 80. Então vai ter muito ninja, que é robô, além de outros robôs com cara de robô. Agora, se quiser encontrar algum personagem mais relevante mesmo, é só o chefe. E isso acaba acontecendo em cada uma das fases. O legal é que quando você entra na dimensão X, você tem pequenas referências, cara, com as fases que apareceram no Turtles in Time. Tanto com fases de alta tecnologia, como o Technodrome, que só pra quem jogou o jogo original tá ligado que isso aqui é uma baita referência. Sim, esse jogo aqui pega muitas das coisas que apareciam lá no Turtles in Time, que era tipo o quarto jogo das Tartarugas Ninjas que lançaram em plataforma Nintendo. Mas se liga aqui, as Tartarugas Ninja, cara, surgiram na verdade como uma espécie de paródia, zoando aqui muitas séries de super-herói em quadrinho. Só que eles eram bem mais sérios na sua versão de quadrinho mesmo, tanto que tinha um aspecto muito mais sombrio. Tanto que na versão original dos quadrinhos, eles eram muito mais violentos do que a versão cômica que a gente conhece hoje em dia. A forma como eu conheci as Tartarugas Ninja foi lá dentro do crossover que eles tiveram com o Power Ranger no espaço, que é um episódio meio louco. O sucesso delas vieram lá com o desenho dos anos 80, que já era muito mais carismático e bem mais infantil e comédia, e foi daí que teve o sucesso. E olha que durante muito tempo foi o desenho mais longo a ter episódios e temporadas nos Estados Unidos, tá? Só foi superado pelos Simpsons e, por sinal, eu acho que eu vou morrer, mas os Simpsons ainda vão continuar vivos. E é daqui, cara, que surgiu uma quantidade enorme de jogos baseados nas Tartarugas Ninja, que aliás feito pra grande Konami, que antigamente que era boa de fazer jogo. Aqui no começo tem 6 personagens jogáveis e você pode liberar um 7º, só depois de quando zera o jogo. A primeira tartaruga é o Donatello, ele é tipo mais esperto, meio hacker. A sua provocação é ficar se distraindo jogando aqui um Game Boy, e olha, vou te falar a verdade, ele aqui é o mais interessante porque ele usa um bastão e tem maior alcance. A outra aqui é o Michelangelo, a arma dele é um nunchaku, e ele é tipo o mais engraçado, um alívio cômico entre as tartarugas nas versões recentes. Também tem o Rafael, ele é o líder da equipe, o que deveria ser sempre a voz da razão. Normalmente equilibra a briga entre os irmãos e consegue ser tipo o mais sensato de todos. A arma dele é uma katana. E é claro o Rafael, ele é o mais irritado, mais violento de todos. Sempre entra em atrito com o Leonardo, mas acaba sempre ouvindo na maioria das vezes. Ele é a tartaruga mais violenta e a arma dele que ele usa são os Sai, que são tipo esses garfinhos. A April, que é repórter amigo do grupo, também entrou aqui no jogo. É a primeira vez que ela tá entrando num jogo briga de rua dos Tartarugas Ninja. E é claro, tem o Mestre Splinter, foi com ele com quem eu zerei. Ele é bem interessante porque ele é forte, porém ele é lento. E pro universo das Tartarugas Ninja, ele é como se fosse tipo o pai. O grande vilão que eles enfrentam é o Destruidor. Ele é líder do clã do Pé. Ele é um rival pro Mestre Splinter e comanda todo o clã do Pé. E eles acabam abrigando muitos seres humanos mutantes ou até mesmo o guerreiro robótico, que na maioria das vezes são os ninjas que você vai acabar enfrentando nesse jogo aqui. O último personagem que você libera aqui é o Casey Jones. Ele é um vigilante, só que ele ataca com armas de esporte, usando taco de beisebol, taco de hóquei, taco de golfe. Cara, é uma piada jogar com ele aqui, mas ele é o melhor personagem do jogo, porque ele tem o maior alcance e a velocidade e força na média. Mas se você subir no level máximo, você consegue ficar apelativo demais, cara. Desculpa, mas ele é realmente o melhor personagem pra você jogar depois quando você zera. Eu sei que vai ter gente que vai reclamar se eu não falar que os pintores renascentistas são, na verdade, as Tartarugas Ninja. É, cara, eu não vou esquecer desse detalhe, mas todo mundo já sabe. Agora me diz você, qual dessas tartarugas, qual é o melhor personagem pra esse jogo? Comenta aí. Eu joguei esse jogo no Nintendo Switch Online e eu vou te falar que eu sofri bastante pra começar a jogar. Eu joguei aqui com o Arte do Carneiro e o Push X, e meu amigo, foi um sacrifício colocar todo mundo na mesma sala. Bom, a gente conseguiu depois que criou a sala privada. Mas vamos lá. O jogo é dividido em episódios, e o primeiro é um furo de quebrar o casco. Ah, trocadilho. Aliás, vocês notaram que tem um Pac-Man aqui na tela? Conspiração. Aqui é o canal 6, onde você literalmente vai enfrentar todo mundo que invadiu a transmissão de TV por causa do novo ataque do Clã do Pé. Rapaz, que loucura, hein? E o mais bizarro é que estão usando aqui tudo isso pra poder recuperar as partes do robô do Krang. Sem brincadeira, esse bicho aqui, cara, é um cérebro mutante que fica usando um corpo robótico e mais parece, na verdade, cara, um chiclete. E o primeiro chefe aqui é o Bebop, um javali mutante que é um completo lacaio idiota, sabe? Aí depois vem a segunda fase, que é o Big Apple, que aliás é uma baita referência, cara, ao jogo do Turtles in Time, porque no jogo original também tinha o Big Apple, uma fase, a primeira fase, na verdade, e ela era 3 horas da manhã da madrugada. O jogo fica enfiando um monte de ninja, mas ele tá cheio das pequenas piadas. Tipo, um ninja amarelo aqui que tá roubando as rodas do caminhão das tartarugas. Ladrão! E o segundo chefe aqui é o Rocksteady, que faz a dupla com o Bebop pra ser tipo os dois lacaios mais inúteis que o Destruidor pode usar. E olha, eles são bem conhecidos, já que eles realmente sempre apareciam. Depois, quando você vai passando de fase, você acaba liberando aqui algumas áreas,
Tipo, quando você salva algumas pessoas. Que tem aqui algumas missões que são só pra você liberar, tipo, pontos extras na campanha. E eu adorei, cara, esse mapa que lembra bastante o mapa do Super Mario pra escolher fase. O episódio 3 aqui é Mutante na Broadway. E já começa aqui super bem, cara, porque você fica nas pranchas voadoras numa fase frenética. E aqui é o lugar onde você não pode usar pulo duplo, mas pode ficar aqui dando muito combo. Aliás, é uma das melhores fases pra poder farmar pontos de vida. E o chefão aqui é o Esmaga Tartaruga, um caminhão monstro, uma picape gigante que serve apenas pra poder destruir as tartarugas e é muito ruim de acertar, meu filho. O bicho aqui é gigante e só de você encostar na roda você já toma dano e eu me ferrei legal aqui. A minha dica pra você é, aperta o R, tenta meditar, usa a provocação pra encher o especial e mete o especial nesse chefe, porque é só assim que você derrota ele, cara, mais fácil. E é claro que no final, quando você vence, o destruidor fica bolado contigo. Depois chegamos aqui no Arrebentando no Zoológico, que é uma fase assim, até que meio que padrão, né? Tipo aquelas fases que você vai passando numa rua, com um zoológico, por sinal, aliás, sempre os mesmos animais aparecendo aqui, só que você acaba encontrando aqui pequenos obstáculos, que são buracos. Sumiu! E aqui aparecem alguns sapos, que fazem parte de um quarteto que faz paródia no universo de Battletoads, que entrou na Tartaruga Ninja. Cara, não sei se você sabe, mas tipo, existia um jogo chamado Battletoads, que foi uma paródia pra Tartaruga Ninja durante muito tempo nos videogames, e muitas pessoas gostam desse jogo só porque ele é difícil. Mas aqui, eles entraram como uma paródia da paródia, cara, como se fosse, sei lá, uma pequena referência. Eu adorei isso. Eles são chamados aqui de sapos punk. E é claro, são uma paródia, cara, para as Tartarugas Ninja. Só que eles acabam meio que ganhando, digamos assim, todo o crédito. O que eu acho legal, cara, são as presenças ilustres de pequenos macacos que aparecem aqui. É o macaco! Macaco! Só que assim, esse macaco ele tá com visual não tão discreto, né? É porque ele é muito parecido com o Ai Ai, o macaco da SEGA. E como a Dotemu já fez jogos com a SEGA, tipo Street of Rage, eu acho que a homenagem aqui não foi nada sutil, hein? E os chefões aqui são o Taurus e Furão, que como o nome já diz, é um touro mutante com parte robótica e um furão que fica cavando buraco no chão, dando pasada em todo mundo. E cara, ele tem um golpe horroroso. O Furão aqui usa um flash de luz, cara, que ferra com você, deixando você tonto. Só que a luta é tão intensa que gera um buraco no esgoto e a cabeça do Robo Crank cai lá. Chegando aqui no episódio 5, o rei dos esgotos. E é claro, os ratos levaram aqui a cabeça de Crank embora. Cara, essa fase aqui seria tão de boa se não fosse o metrô, porque aqui ferra com todo mundo. O metrô atropela você, meu filho. Sem contar os esgotos, que estão cheios de robôs. Pelo menos os inimigos começam a mudar só na quinta fase. E aqui você acaba encontrando aqui o flautista, o rato rei. Ele tem uma flauta que consegue invocar um monte de rato, cara. E aí eu vou ter que denunciar esse jogo mais uma vez. Toda vez ele fica subindo aqui no meio dessa máquina pra poder tocar sua flauta e invocar um monte de ratos, e o rato meio que agarra o braço que todo mundo tá usando nesse jogo. Eu tô jogando de Mestre Splinter, e por alguma razão eu acho que eu não fui afetado por esse golpe, mas eu acho que é por causa da internet, porque digamos que o online nesse Switch Online não funcionou muito bem nesse jogo na maioria das vezes. Só que no final o Rocksteady acaba aparecendo por aqui, ferrando com tudo, levando a cabeça de Krang embora, e as tartarugas precisam ir logo atrás dele. Levando ao episódio 6, Fritando no Shopping. Chico Bento no shopping! Cara, esse aqui era pra ser uma fase com 1000 referências, mas ele tá muito... não é parte mais de boa. O tenso é que o Destruidor não paga muito bem pros seus funcionários não, hein? O cara tem que fazer dupla jornada de trabalho e ele ainda trabalha de caixa, cara. Meu Deus do céu, 2 empregos integral. Só que aqui tem um inimigo único, os ninjas usando andador, que não serve pra mais nada. O legal é que aqui, cara, pelo menos tem, tipo, referências, máquinas de arcade, e os ninjas estão jogando ainda em cima dela. E aí, você sabe quais são os jogos que eles estão jogando? O primeiro que eu percebi é o OutRun, um jogo de corrida da SEGA pra arcade. O outro eu posso suspeitar que seja Mega Man Power Fighters. Mas tem um outro aqui que eu não consegui sacar. Se você souber aí, comenta. Mas quem acaba aparecendo aqui é o Destruidor. Só que ele usa aqui o seu poder da tecnologia e acaba invocando aqui um chefe que saiu de um jogo chamado Tempestra. Ela é uma vilã que acabou saindo dos videogames e entrando aqui no mundo real. E meu amigo, a luta contra ela é bizarra porque ela fica usando aqui vários escudos que são meio cibernéticos. Tá, eu joguei isso aqui em multiplayer, então meio que ficou fácil. Só que ela fica invocando aqui 2 criaturas mutantes. E olha só, os capangas aqui do segredo de Uzi, o segundo live action das Tartarugas Ninja, que é antigo pra caraca, aparecem aqui. Mas aqui descobrimos que a metade do corpo de Krang, olha só, tava escondido no arcade. E as tartarugas têm que ir logo atrás. Que leva pro episódio 7, Tartarugas no Telhado. Que é uma fase que é em cima do telhado. É isso aí mesmo. Que aliás é o melhor momento pra ter, tipo, elevador no jogo. Cara, todo jogo de luta tem que ter um elevador, cara. Sempre assim. Aliás, reparou que esse painel aqui parece, na verdade, um Game Boy virado de lado? A tela verde tá igual
igual. E é claro, Rocksteady e Bebop estão reunidos aqui, porque os dois trabalham como duplas, mas aqui eles aparecem como chefe dupla mesmo. A luta é exatamente igual, é exatamente a mesma, só que agora com os dois juntos. E é claro que depois dessa luta, olha só, o corpo do Krang foi levado para um morcego, e aí você sai voando com ele para a próxima fase. Episódio 8. Pânico nos céus! Cara, mais uma fase para usar aqui as pranchas voadoras, e olha que isso aqui tá bem longe de acabar. E aqui o vilão é o Ignut, que tecnicamente ele parece ser um Batman, sabe? Bem zoado mesmo, que a roupa tem a cor igual, mas vamos lá, vamos pular isso aqui, porque ele é um chefe meio chato de enfrentar, já que a fase ela anda sozinha, os inimigos são ninjas que ficam usando um monte de pedal voador com foguete, e ele fica invocando mísseis toda hora, além de ficar saindo voando pra fora da tela, lançando rasante do céu. Que claro, no final das contas ele acaba caindo aqui no meio da praia e as tartarugas vão atrás. Episódio 9. Crazy em Coney Island. Cara, essa aqui é uma daquelas fases de pier. Eu acreditei por um segundo que seria uma fase na praia, mas não, fui enganado. O ruim é que tem algumas tábuas que trollam você. Trolhei! O lance é que essa fase aqui vira um parque, e o Ninja da Sombra aparece aqui pra ferrar com tudo. Aliás, fazendo um show. Só que aqui tem uma outra referência. Tem tipo um pseudo minigame pra você ficar apertando aqui um balão, tentando explodir ele primeiro. Meu amigo, isso aqui é uma referência ao jogo dos Simpsons. É que lá tinha um minigame de explodir um balão. É, cara, só que é referência. E aqui encontramos o Crocodilo. Aliás, já se perguntou por que tem tanto criatura mutante nesse universo da Tartaruga Ninja? É que existe nesse universo um líquido chamado Uzi, que acaba gerando mutação em animais. Foi o que deu origem ao Mestre Splinter, Tartaruga Ninja e todos esses vilões também. Inclusive esse Crocodilo, já que ele fica saindo em buraco de esgoto, saindo de um ponto para outro. É horrível. Daí descobrimos que o corpo de Krang, junto da cabeça, foi levado aqui pelos robôs do Destruidor, o que leva pro episódio 10. Alguns parafusos soltos. Que a primeira coisa que eu consigo lembrar dela é que tem uma chuva de mísseis aparecendo por aqui, e uma quantidade muito maior de robôs que não tinha antes. Aliás, aqui parece ser aonde fabricam as armas e robôs do clã do pé, porque, cara, tem muita esteira e muito robô aparecendo só num lugar só. E é daqui, cara, que o clã libera sua nova arma, o Cabeça de Metal, que é uma tartaruga ninja robótica. Aonde é que eu já vi um robô metal atacando os personagens principais, hein? Depois derrotando ele, Destruidor fica muito mais bolado de vez, o que leva pro episódio 11, Dinossauros em Debandada. Cara, essa fase aqui é literalmente um museu, e é claro que é uma referência a Turtles in Time. É que ela tinha uma fase, cara, que é literalmente no passado, já que naquele jogo você viajava no tempo, e os caras resgataram aquele cenário fazendo uma fase de museu. Claro, tem vários inimigos aqui que são Triceratops, e eles aparecem aqui aos montes, alguns com escudos de tecnologia e outros lançando aqui laser com um mega canhão. Chato, mas tá de boa. E o legal, cara, é que tem um portal aqui de viagem no tempo, que pode jogar eles pra de volta ao passado. E é muito maneiro, porque nessa parte, todos os inimigos que você derrota vão pra lá. E também alguns aparecem vindo direto do portal. Bom, seria muito mais inteligente de jogar eles pro portal e se livrar, né? Mas não. Enfim, clã do pé é idiota. E o grande chefe aqui é o Capitão Zorax, que comanda todos os Triceratops. Ai, ai, vamos lá. Depois que derrota ele, descobrimos aqui uma passagem secreta, e é claro que as tartarugas vão pra lá. Episódio 12. Acertando na mosca. Aqui leva a cara para as instalações secretas do clã do pé, aonde todos os robôs são feitos e você vai encontrar muito ninja que tá totalmente desbotado, branco, sabe? Porque aqui é o lugar onde eles são fabricados. O tenso é que tem alguns robôs, cara, terríveis que ficam congelando todas as tartarugas e, cara, eles são um inferno de passar. Gasto especial aqui, cara, é o único jeito de passar de boa, porque senão você vai morrer. O que eu acho genial, cara, é que no fim você consegue ver, tipo, a linha de produção dos robôs ninja do clã do pé, aonde eles estão ganhando a tintura deles. Sem brincadeira, cara. É a tinta que deixam eles na cor que a gente enfrenta no jogo. Parabéns aos envolvidos, que eu achei isso aqui uma piada genial. E é claro que no final você vai encontrar aqui uma mosca gigante que vai atacar com a sua pistola de energia. Maluco, um chefe que voa num jogo briga de rua é um inferno. É ruim de passar. É terrível, porque você tem que pular pra acertar ele, e isso é muito difícil num jogo desse. Claro, eu tava aqui em mais vantagem, já que eu tava jogando online. Mas, pelo amor de Deus, tem uma parada aqui nesse jogo, quando você tá jogando em co-op, parece que o chefe tem mais vida e ele meio que se esquiva mais dos golpes, independente da dificuldade que você for jogar. O chato é que ele vai literalmente pro centro de comando e fica jogando aqui um monte de canhões de energia, e às vezes atinge os 3 ao mesmo tempo. A única forma de se defender é ficando aqui no cantinho, perto do laser. Aí você fica de boa. No final das contas, cara, todas as tartarugas acabam caindo numa armadilha, já que o robô de Krang foi ativado, e olha só, elas são levadas aqui pra outra dimensão, a dimensão X, aonde a história de Turtles in Time, do Super Nintendo, encerra. Episódio 13. Technodrome restaurado.
Cara, essa fase aqui é genial porque ela mostra, tipo, tudo que sobrou do jogo original na última fase meio que, entre aspas, homenageada. Porque isso aqui era o jogo original. Ela tinha uma fase tecnológica em outra dimensão e tá aqui, cara, de volta, com direito ao elevador, porque sempre tem que ter fase no elevador, meu filho. Pelo menos aparece aqui inimigos diferentes. O chefe é o General Treg. É o bichão de granito que ataca com uma bazuca. E, meu amigo, isso aqui é o chefe até que fácil. Só que ele é o subchefe. É que aqui, meu amigo, o chefão mesmo é o Chrome Dome, que parece uma paródia ao Darth Vader. E ele tem tipo uma engenhoca, já que ele é completamente invencível na luta. Ele às vezes vai direto, cara, pro centro da tela. E aí a única forma de você acertar é jogando um ninja em direção a ele, porque senão ele vai ficar dando um soco em você o tempo inteiro. Sim, meu amigo, o lance de jogar o ninja em direção à tela é a melhor coisa desse jogo e é uma das coisas que todo mundo lembra dos jogos originais. E tá aqui, a única forma de derrotar ele é toda vez quando você acerta um ninja que ele fica tipo com guarda baixa. E aí passa pra próxima fase, que é a última onde usa a motoca. Episódio 14, Arquinimigos Perdidos. Cara, é uma fase espacial. Começa aqui na pranchinha voadora, depois fica enfrentando um monte de ninja num cenário que parece, sei lá, tipo Elo Perdido. Só que tem um bicho aqui que é um alien em forma de pizza, porque sim, cara, é um negócio bizarro. Não pode transformar uma pizza em vilão, mas fizeram nesse jogo aqui. E ainda por cima tem buracos de lava que, cara, os bichos de granito saem dentro e você não pode encostar, porque senão você vai pegar fogo. E aqui você acaba encontrando o Slash, uma tartaruga esquisita mutante do... Da onde veio esse bicho? Bom, ela é da dimensão X, e ela é como se fosse, sei lá, um nêmesis das tartarugas ninja, já que ela é toda torta, desossada e tem espinho nas costas. Ela é muito mais parecida, sei lá, com um culpa-trupa das tartarugas ninja do que uma tartaruga de verdade. E é claro, né, com isso, tipo, o Destruidor precisa se mexer pra poder fazer alguma coisa, já que todos os seus mutantes foram derrotados. Episódio 15, Estranhoides do Espaço. Cara, isso aqui é uma fase, tipo, pra mostrar que é área de tecnologia. Não sei se reparou, né, mas muitos desses jogos de briga de rua sempre tem um laboratório pra ser uma das últimas fases. Aliás, é aqui onde todo aquele material uso é feito para criar todos os mutantes, aliás. Fora que tem chão, cara, que aparece com espinhos também pra ferrar com a sua vida e tirar muita vida, por sinal. O pior tipo de inimigo que você vai enfrentar na fase é sempre o cenário. E você percebe que é um final do jogo, já que você enfrenta todo tipo de inimigo aqui. Todas as cores de ninjas possíveis, triceratops também, até os inimigos de granito aparecem aqui em quantidade. Cara, essa fase aqui é o show. Se você estiver jogando em multiplayer, tu vai explodir especial aqui até não poder mais. Eu achei isso aqui uma loucura, porque você não consegue enxergar pra onde tá jogando. Sério, cara, é tanta coisa tremendo na tela, todo mundo usando especial o tempo todo, que você não sabe o que tá acontecendo, só aperta o especial e se vira no jogo, porque é isso que tem que fazer. E é claro que no final você vai enfrentar o Krang, aquela criatura que se sente superior em inteligência, usando seu robô completo energizado pra poder derrotar todo mundo. Ai ai, o chato é que a parte do corpo dele se divide, e meu amigo, nem dá pra saber aonde acertar. Mas vamos lá, né, cara, ele não é o verdadeiro chefão, a gente sabe quem é o verdadeiro vilão. É só uma bolinha de chiclete em forma de cérebro reclamando. Só que aí veio o chefão, o Destruidor, o grande arquirrival de Mestre Splinter, que usa alguns poderes elétricos e tem contra-ataque, por sinal. Cara, chatinho derrotar ele, mas sim, ele é o grande vilão pra gente. Ai, ai. Só que assim, quando você derrota ele, ele foge. E aí descobrimos que aquilo foi tudo uma distração, porque olha só, uma transmissão mostra o que aconteceu com a Estátua da Liberdade. E ela foi totalmente alterada pelo Krang. Episódio 16, A Fúria da Dama. Maluco, o sequestro que eles estavam fazendo no começo do jogo deu certo. A Dama da Liberdade virou um robô de combate gigante. Cara, isso aqui é loucura que só Tartaruga Ninja pode inventar. Mas assim, essa parte até que foi tranquila. Não sei se é porque eu tô jogando em multiplayer que ficou fácil, mas imagina se tivesse pelo menos mais alguém também entrando na partida. Cara, ia ser tipo a loucura. O bicho que fica dando soco, às vezes transformando os braços em canhões. Isso fica me lembrando um pouquinho o chefão final lá do Scott Pilgrim, por sinal. Mas depois que derrota Krang na sua máquina gigantesca, aí vem o final verdadeiro. O Destruidor usa o Uzi e fica emanando energia verde como se tivesse possuído a Esmeralda Mestra, virando aqui o Super Destruidor. Cara, esse aqui é um dos chefes que você vai ter que tomar muita engenharia reversa pra derrotar, hein? Porque ele fica invencível o tempo inteiro. A única forma de derrotar ele é esperar ele gastar toda a energia, explodindo uma aura em forma de círculo, e aí sim, cara, você consegue ter a fraqueza pra derrotar ele. É sério, isso aqui é um chefe muito mais de jeito, ainda bem que ele já começa no começo da fase. No final das contas, ele explode Uzi, porque usar drogas nunca é legal. E assim, o Destruidor é destruído.
E aí, no jornal descobrimos aqui, cara, que o Vernon deu os créditos do trabalho das tartarugas pro Sapo Punk. E eles ficam aqui revoltados. E é claro que no final você acaba liberando aqui o Casey Jones, que pra mim virou um personagem apelativo demais. Sem brincadeira, esse jogadorzinho de hockey aqui, eu já falei sobre ele no começo do vídeo, mas cara, ele é apela demais, ele tem um bom alcance, é rápido, tem a força muito equilibrada e ele é um personagem acima da média. Isso porque não subi de nível com ele. Imagina se subir de nível, cara. Cara, esse aqui é um novo jogo das Tartarugas Ninja. Vou te falar, esse jogo aqui valeu a pena esperar, hein? Porque ele ficou muito bom. Sem brincadeira. Agora que eles fizeram o jogo das tartarugas, bem que poderiam fazer um jogo decente dos Power Rangers, hein? Eles precisam bastante. Enfim, curti, fui feliz, joguei com o Mestre Splinter, jogarei de novo. E você, gostou do jogo? Comenta aí. Ficarei por aqui, muito obrigado, valeu, fui. E até o próximo vídeo. Eu sou seu pai.